Olá, seja muito bem-vinda! E na aula de hoje nós vamos falar sobre um assunto muito presente no nosso dia a dia como um todo, que é o tema ansiedade. Essa aula foi sugerida por uma de vocês, pela Duda, e ela me perguntou exatamente assim: como ter paciência e controlar a ansiedade de achar que não está tendo resultado no meu tempo? Então essa sugestão de tema de aula foi dada pela Duda, e se você também quer sugerir algum tema, você pode entrar em contato direto comigo, pelo e-mail do Fale com o Terapeuta, lá no nosso grupo Rede de Apoio. Enfim, você tem todo esse direito e esse aval para sugerir temas das nossas aulas e a gente realmente fazer uma comunidade o mais interativa possível. E eu vou começar essa aula citando um dos meus capítulos preferidos, que é Eclesiástico 2, que lá tem muitos ensinamentos como a gente consegue lidar com a ansiedade. E começa assim: meu filho, se entrares para o serviço de Deus, permanece firme na justiça e no temor, e prepara a tua alma para a provação. Humilha teu coração, espera com paciência, dá ouvidos e acolhe as palavras com sabedoria. Não te perturbes no tempo da infelicidade. Sofre as demoras de Deus, dedica-te a Deus, espera com paciência, a fim de que no derradeiro momento tua vida se enriqueça. Aceita tudo o que te acontecer. Na dor, permanece firme. Na humilhação, tenha paciência, pois é pelo fogo que se experimentam o ouro e a prata, e os homens agradáveis a Deus pelo cadinho da humilhação. Põe tua confiança em Deus, e Ele te salvará. Orienta bem o teu caminho e espera nele. Conserva o temor dele até na velhice. Vós que temeis o Senhor, esperai em sua misericórdia. Não vos afasteis dele, para que não caiais. Vós que temeis o Senhor, tende confiança nele, a fim de que não se desavença vossa recompensa. Vós que temeis o Senhor, esperai nele. Sua misericórdia vos será fonte de alegria. Então, olha só, os conselhos que fala aqui. Permanecer firme na justiça e no temor, esperar com paciência, aceitar tudo o que acontecer e permanecer firme, esperar nele, esperai em sua misericórdia, não se afastais dele. Percebe quantas vezes vai o esperar nele, o confiar nele, e é exatamente isso que eu já começo te propondo. Esperar e confiar nele, acreditando na sua plena misericórdia. É isso que você deve colocar seu coração, é nisso que deve estar. Mas nessa aula nós vamos falar de uma forma mais psicológica também da ansiedade. Terão exercícios no final da aula para você saber exatamente como lidar com a ansiedade. E eu quero começar te propondo uma reflexão que muitas vezes a gente acha que está pronto, né? A gente acha que a gente está maduro, a gente acha que nós estamos preparados para receber o milagre, a graça, aquilo que tanto a gente pede, e a gente não percebe que muitas das vezes sabedoria também é saber esperar. A sabedoria nem sempre é ter as palavras corretas, as atitudes certas. É claro que isso também, vem da sabedoria, mas em muitos momentos a sabedoria é simplesmente saber e ter a paciência de esperar o momento certo. Então, muitas das vezes a gente se comporta como filhos mimados, que querem tudo no exato momento. Então pensa só, você como mãe, se o seu filho hoje ele tem 8 anos de idade e ele fala pra você: mamãe, eu quero que você me dê uma Ferrari, o carro mesmo, literalmente a Ferrari. Aí você ri e fala assim: meu filho, mas pra que você quer uma Ferrari? Você tem 8 anos, então falta 10 anos aí pelo menos pra você tirar sua carteira. A gente não tem condição de comprar uma Ferrari, você não tem condição de pagar o seguro, o IPVA, o combustível, a manutenção da Ferrari. Por que raios você quer uma Ferrari? É que é muito lindo, porque eu quero, porque eu vi no Instagram, porque é o carro do Neymar e eu quero uma Ferrari. Naquele momento você não vai dar uma Ferrari para o seu filho porque ele não está preparado para receber a Ferrari naquele instante. Não que ele não mereça, não que ele não possa ter, mas naquele momento, com 8 anos de idade, não faz o menor sentido você comprar uma Ferrari e deixar 10 anos esperando na garagem. Muitas das vezes, nós, com Deus, somos essa criança que pede algo que nós não estamos preparados para receber. Nós pedimos a Ferrari sem ter idade para dirigir, sem ter o dinheiro para comprar, sem ter a condição financeira de manter
esse carro. Então, por que razão Deus nos daria esse algo que a gente pede que nós não estamos preparados? E isso vai gerando uma ansiedade, porque esse garoto, se ele realmente não entender que aquele não é o momento para ele ganhar a Ferrari, ele vai passar por 10 anos ansioso, até que ele faça 18 anos. Então, pelo menos uma das coisas ali foi liberada para que ele possa ao menos dirigir. Não significa que ele vai ter a condição de ganhar a Ferrari, né? Nesse exemplo. Então ele vai passar muito tempo ansioso, buscando esse algo. Então a gente tem que entender isso, que tem momentos da nossa vida que nós não estamos preparados para receber algo. Porque se nós recebermos isso que a gente tanto pede, ou a gente vai se perder, ou a gente vai desperdiçar essa graça que nós iremos receber, e Deus não desperdiça milagre, né? Então a gente tem que entender isso e tem que ter a humildade de admitir: eu não tô pronta nesse momento. Meu marido não tá pronto nesse momento para voltar para casa ainda. Nós não estamos prontos para esse milagre. Só que muitas das vezes a gente se comporta como essa criança mimada que quer a Ferrari com 8 anos de idade. Então pensa só, amplia um pouco o seu horizonte. Será que realmente hoje, com as atitudes que você tem, com o que você vem fazendo, com o seu caminhar ao longo desse deserto, será que realmente hoje você está preparada para receber o milagre? Então eu já quero te propor essa reflexão logo de início. E voltando propriamente pro assunto da ansiedade, você pode estar se perguntando assim: tá, mas como que eu vou lidar realmente na prática com a ansiedade? Porque a minha mão soa, o meu coração parece que vai sair pela boca, a minha mão treme, eu não durmo direito, eu tenho taquicardia, meu cabelo tá caindo, tô muito ansiosa, muito irritada, muito nervosa. Como que eu lido com isso? Então, primeiramente, a gente precisa entender o contexto geral sobre a ansiedade e não falar isoladamente sobre ela. Então, nós vivemos na sociedade mais ansiosa, mais deprimida, mais suicida que já existiu na história. Então, nós não estamos acostumados mais com a espera. Nós não sabemos mais lidar com o tédio. Então, vamos pensar, os nossos pais, então a geração anterior, e os nossos avós, por exemplo, eles têm uma diferença muito gritante da realidade que nós temos hoje. Então, hoje nós não precisamos lidar mais com a espera. A gente tá com fome? Abre o iFood, em alguns minutos a comida tá na porta de casa. A gente tá com tédio? Abre o Netflix, abre o Facebook, abre o Instagram, abre o TikTok, cada dia é uma rede social nova. A gente quer conversar com alguém que tá lá no Japão, a gente pega o celular e faz uma videochamada, imediatamente a gente consegue se conectar com essa pessoa. E um curto período de tempo atrás, não era assim. Então, se eu queria conversar com alguém no Japão, eu tinha que esperar chegar a carta, demorava muito. E os nossos pais, então, e avós moravam no sítio, alguns sequer tinham energia elétrica. Isso não faz tantos anos assim. Questão de 50 anos, muita coisa mudou. Muita coisa mudou. Então, hoje, uma criança de 3 anos tem mais estímulos dopaminérgicos ali rolando feed de Instagram, jogando videogame, do que o meu avô a vida inteira teve, por exemplo. Então, isso gera em nós consequências muito graves, emocionalmente falando, psicologicamente falando. Porque a gente não cria o repertório, a gente não cria casca para lidar com as dificuldades. A gente não sabe esperar mais. Observa uma pessoa na fila do banco, na fila do supermercado, batendo perna, ansiosa, passando feed, não consegue esperar. Então, ao invés da gente ir no banco, a gente faz tudo pelo aplicativo. Ao invés de ficar na fila, a gente faz tudo virtualmente. A gente não consegue mais esperar. Então, a gente fica irritado, às vezes, que o sinal fechou. E demora ali 1 minutinho. Nós não conseguimos mais esperar. E, naturalmente, isso já por si só, pelo contexto todo, já vai gerando uma ansiedade. Então, nós vivemos numa ansiedade muito apressada. Tudo tem que ser muito rápido. É multitarefas, muitas coisas ao mesmo tempo. E parece que a gente não tem tempo para nada. E tá sempre correndo, sempre atrasado, sempre ansioso. Então, o contexto por si só já nos faz ficarmos ansiosos e alertas. Não é nem apenas, entre aspas, a questão da restauração do seu casamento. É o momento que nós vivemos. Então, muitas das vezes, a gente tem que colocar um passo atrás e falar assim: epa, o que eu posso fazer hoje para melhorar a minha realidade? O que eu posso fazer hoje para acalmar? O que dá para nesse momento, diante de todas essas distrações, tantas opções que a gente tem, a palma da mão no celular, por exemplo, o que eu posso fazer para estar menos ansiosa? A gente precisa saber lidar com o tédio. A gente precisa conseguir ir no banheiro sem o celular. A gente precisa conseguir lavar a louça sem música, sem assistir um podcast. A gente precisa conseguir estar presente, concentrado em algo. E essa
já é uma das tarefas que nós vamos falar aqui logo na sequência. Então, entenda isso, nós vivemos numa sociedade extremamente ansiosa e é difícil nós sairmos dessa bolha, né? Então, assim, os consultórios de terapia e de psiquiatria nunca na vida estiveram tão cheios. Então, assim, é comum a gente já ver crianças medicadas. Então, se é uma criança mais levada, mais arteira, então já tem TDAH, já isso já induz a criança, já dá remédio para criança desde cedo, adolescentes tomando antidepressivos, ansiolíticos, reguladores de humor. Isso é muito comum, é muito frequente, então não é um que outro que é um ponto fora da curva. Hoje está se tornando a normalidade, a regra e não mais a exceção. Então a gente precisa tomar um cuidado, uma certa cautela com tudo isso. Será que a gente não está se deixando levar e aceitar com muita normalidade todas essas questões até muito esquisitas assim que a nossa sociedade está nos impondo? A gente precisa parar e refletir realmente em relação a isso, sabe? E precisamos ser prudentes. E eu quero que você comece analisando alguns pontos muito importantes de como está a sua vida, a sua rotina. E o primeiro deles é o sono. Como que você está dormindo? Você está dormindo bem? Você tem um horário para dormir? Como que é? Você fica no celular rolando ali até pegar no sono? Então, assim, sono é fundamental para a gente conseguir regular a ansiedade. Então, assim, tem que ter horário para dormir, tem que ter horário para acordar. Uma coisa que ajuda muito é você trocar a luz do quarto, principalmente, né? Se der para ir trocando da casa, melhor ainda, mas principalmente a do quarto. Não aquela luz branca estourada, mas uma luz mais amarelada, que é mais aconchegante, que vai induzindo o sono. Não ficar no celular até tarde da noite, principalmente 2 horas antes de dormir. Café depois das 15 horas, proibido. Isso vai alterar muito o seu sono, por mais que você fale assim, mas eu tomo café depois das 3 horas e eu durmo. Ok, mas a qualidade do seu sono é péssima. Não tem como, né? Então, assim, o efeito da cafeína, ela dura por bastante horas. Café depois das 3 atrapalha e muito a qualidade do seu sono. E você precisa se atentar a isso. Então, é necessário dormir bem, é necessário descansar. Hora para dormir, hora para acordar. Então, você precisa de ordem, que é o outro ponto fundamental. Precisa da virtude da ordem, horário para as coisas. Então, muitas das vezes a gente acha que a gente não tem tempo para nada, que nós estamos sobrecarregados, mas não é que falta tempo, falta ordem. Nós queremos fazer 50 tarefas no dia, sabendo que a gente só tem 24 horas, que a gente não vai dar conta. E a gente quer fazendo 2 ao mesmo tempo. Então a gente quer limpando a casa e rezando. A gente quer lavando a louça e assistindo o podcast. A gente tá na academia e vai assistindo a série. A gente tá brincando com o filho, mas tá com o celular na mão. E a gente nunca faz nada bem feito. Porque quer fazer 50 coisas ao mesmo tempo. Não tem estado de presença, não tem concentração naquilo. Então precisamos de ordem. Precisamos priorizar o que realmente é prioridade. Senão tudo parece prioridade. E se tudo parece prioridade, nada é prioridade. Então, se faça uma listinha no seu dia, no dia anterior, antes de dormir. O que você precisa fazer? E aí você já tira essas preocupações da sua cabeça. Então, no dia anterior, pega um caderninho, um bloco de notas, uma agenda, enfim. E vai listando ali o que você precisa fazer no outro dia. Então, acordar 6 horas da manhã, 7 horas ir pra academia, 8 horas ter a minha vida espiritual, 9 horas começar a trabalhar, enfim. O seu dia a dia ali. E vá fazendo isso, coloque realmente as prioridades como prioridades, elimina primeiro ao longo do dia, para depois você ficar mais tranquila, dê o intervalo de tempo aí para certos imprevistos que acontecem, tenha ordem. Sem ordem é impossível eliminar a ansiedade, impossível. Então, durma bem, tenha ordem na sua vida, faça exercício físico, principalmente musculação, crossfit, esses exercícios assim que exigem uma concentração maior, ajudam e muito no processo de cura ali da ansiedade. Ajuda e muito. Faça exercício. E não venha com desculpas. Mas eu não tenho tempo. Mas eu não tenho dinheiro. Mas agora não dá. Arruma um tempo. Ordem. Lembra? Ordem. Você precisa de ordem. Então assim, ou acorda mais cedo, ou vai depois do trabalho. Se não tem condição financeira para ir na academia, no CrossFit agora, começa com um treino em casa, que tem lá no YouTube, que dá para fazer com o peso do corpo, não precisa de nada. Dá uma caminhada na quadra, no bairro, num parque próximo, enfim. Arruma para sua realidade, para o seu dia a dia, o que dá para fazer e faça exercício. Você precisa fazer exercício, vai te ajudar muito nesse momento. E ao fazer exercício, você consegue dormir melhor também. Então uma coisa tá linkada, vai puxando a outra. Muito
muito importante. Dormir bem, ter ordem, fazer exercício, comer bem, que é o nosso quarto passo aqui. Você precisa se alimentar. E as mulheres, em geral, se alimentam muito mal aqui no nosso país. Comem muito doce, muito açúcar, muito refrigerante, muito alimento industrializado, ultraprocessado, muito café, muito energético. E não comem proteína suficiente. Não tem uma alimentação saudável ali de frutas, legumes balanceadas, fibras, não ingerem fibras, e aí não vão no banheiro, e aí é uma coisa vai puxando a outra. Então coma comida, arroz, feijão, carne, ovos, legumes, salada, aveia, que é uma fonte de fibra muito importante, frutas, tira esse açúcar, tira esse refrigerante, tira esse excesso de café. Ordem. A alimentação também precisa de ordem. E aí você precisa conseguir também fazer coisas difíceis, como abandonar o açúcar, como abandonar o excesso de café, refrigerante, para que você vá tendo controle sobre os seus impulsos, sobre os seus desejos. E a partir disso você vai amadurecendo, você vai se controlando, você vai crescendo, você vai controlando o seu corpo e não o seu corpo controlando você. Então, novamente, as coisas estão muito interligadas. Se você se alimenta bem, você consegue dormir melhor, e você consegue fazer exercício, você consegue ter mais disposição. Quem come muito açúcar, quem toma muito café, vive cansado, não tem energia. Se você não tem energia, você não consegue lutar pelo seu casamento. Se você não tem energia, você não consegue fazer tudo o que precisa ser feito. Se você não tem força, se você não se alimenta, se você não dorme, você vive estressadíssimo. E aí a gente vem para o nosso último ponto, que é ter uma vida espiritual ordenada ali. E precisa de ordem por isso, precisa de tempo. Precisa estar presente. Fazer jejum vai te ajudar muito, muito a mortificar e ter controle maior sobre esses impulsos. Ter uma rotina de oração, estar presente no que você faz. Então, se você está brincando com o filho, brinca com o filho, deixa o celular longe. Esteja concentrada naquilo, dê atenção àquilo. Não faça uma coisa pensando em outra. Não assiste o vídeo aqui vendo o Instagram. Concentra, faz bem feito o que tem que fazer. Isso tudo vai te ajudando a controlar a ansiedade. Sem esses pontos aqui que a gente falou, bem feitinhos, é muito difícil controlar a ansiedade. Muito. Então se atente a esses pontos. Recapitulando. Dormir bem, comer bem, ter ordem com as coisas, fazer exercício e ter uma vida espiritual regrada, forte, bem feita. Mas voltando à pergunta em si, vencer a ansiedade é um processo constante de se instalar na realidade. Então vamos lá, vamos pegar em relação à restauração do seu casamento. Responde para mim essas perguntas. Depois que você decidiu e se propôs a lutar pela restauração da sua família, você se tornou uma pessoa melhor? Você está servindo mais? Você está rezando mais? Você está mais paciente, mais caridosa, mais bonita, se cuidando mais gentil, mais atenciosa, mais presente, mais dedicada? Você está essa pessoa? Se sim, você entendeu que, ainda que o seu casamento não tenha sido restaurado no momento, você já se tornou uma pessoa melhor. Isso é uma constatação da realidade. Então, quando você se instala na realidade, você entende, eu tô no caminho certo. Eu tô vendo frutos. Isso aqui tá dando certo. Então eu me animo a continuar fazendo o que precisa ser feito. Eu me instalei na realidade. E isso por si só vai te fazendo diminuir a ansiedade, porque você sabe que você está no caminho. Se a resposta for não para essas perguntas, não está mais madura, não está servindo mais, não está amando mais, não está mais generosa, não está mais humilde, aí você está no caminho errado. Aí naturalmente você vai ficar ansiosa, porque você sabe que você não está servindo como poderia. Você sabe que você não está amando como deveria. Você sabe que você não está fazendo o que precisa ser feito. E naturalmente isso vai te gerar ansiedade. Então corrige a rota, recalcula a rota, volta para o caminho certo e aí você vai tendo esse sentimento de tranquilidade. O oposto da ansiedade. E esse caminho certo, você pode estar se perguntando, tá, mas qual que é o caminho certo? Afinal de contas, né? E o caminho certo nessa vida é um só. Se chama céu. Se chama salvação eterna. Então, isso é uma constatação. Não é uma opinião. Se você tá amando mais, se você tá servindo mais, se você tá sendo mais generosa, mais caridosa, mais amável, naturalmente você está muito mais perto do céu do que você estava. Ou seja, está valendo a pena. Está dando certo. Ainda que no seu casamento você não esteja
esteja vendo todos esses frutos. Ou seja, seu casamento ainda não foi restaurado ou ainda não está da maneira que você sonha. Mas os frutos estão aí, sendo colhidos em você, na relação sua com o seu filho, com o seu marido, com as pessoas como um todo. Essa é uma constatação da realidade, é uma instalação na realidade. E isso te traz tranquilidade, isso te tira do estado ansioso. Você ter pleno consentimento dessa evolução da sua parte. Isso vai te ajudando muito no seu processo e é isso que você deve buscar. Sempre se instalar na realidade. É muito curioso quando eu atendo alguma paciente que fala assim: Larissa, eu tô em paz. E aí quando eu vou analisar esse casamento, essa situação dessa mulher, parece que não tem saída. Parece que é muito difícil. Então, são casos bem complicados, marido há anos fora, marido envolvido com outra pessoa, enfim, casos bem delicados e ainda assim essa esposa sorri e diz: eu tô em paz. Eu sei que na hora que for pra ser, será, eu sei que Deus vai fazer da forma que Ele achar que deve, eu tô em paz porque eu fiz e faço o que está ao meu alcance. Essa mulher que tem essa serenidade, que tem essa tranquilidade, que tem essa paz, ela entendeu tudo. Ela chegou onde ela deveria chegar, ela caminhou muito, claro, mas ela chegou onde ela deveria chegar. Nesse sentimento de paz. É aquela mulher que responde a pergunta assim: se Jesus te chamasse hoje, se você morresse hoje, você estaria pronta? Qual será que seria o seu destino? E essa mulher prontamente diz: tô pronta. Se Jesus me chamar agora, falou: vamos, Senhor, eu tô pronta, eu fiz o que deveria ter feito. Eu estou plenamente tranquila, eu não tenho nada a deixar. Eu continuaria fazendo o que eu estou fazendo hoje. Essa mulher não tem mais ansiedade. Essa mulher completou o coração dela de paz, de serenidade, porque ela entendeu tudo. Ela chegou no ápice, onde ela deveria ter chego. De maturidade, de aprendizado, de caminhada. Dure o tempo que durar, leve o tempo que levar. Ela se mantém constante e firme nesse processo, porque ela entendeu que não é ela que faz. Ela entendeu que o que está ao alcance dela está sendo feito. Ela entendeu a evolução dela. Ela tá em paz. É isso que você deve buscar. Essa paz de: eu estou fazendo o que está ao meu alcance. E às vezes vai durar um tempo que eu não gostaria, ok? Mas vai ser o tempo que tiver que ser. E eu estou em paz com isso, porque eu entrego o meu sacrifício diariamente. Eu uno o meu sacrifício ao sacrifício da cruz de Cristo. E eu sigo em paz. Eu sigo tranquila, fazendo o que está ao meu alcance, fazendo o que tem que ser feito, da melhor forma possível, como se fosse o último dia, como se fosse o último momento. Essa mulher encontrou a paz. Ela combateu o bom combate, como diz São Paulo. Ela guardou a fé. Ela está pronta. Ela está pronta para o céu, ela está pronta para colher as honras de tudo que ela fez em vida. E a ansiedade não mora mais nela. Ela está tranquila, ela está plena. Agora, se a cada dia você quer uma coisa, então um dia você está muito animada, um dia você está muito irritada, um dia você quer lutar pelo seu casamento, outro dia você não quer mais porque você não merece passar por isso, e um dia você ouve uma pregação, você se anima, e no outro dia ele não te responde, some e você não quer mais. Então o seu corpo, o seu cérebro fica fritando em estado de alerta o tempo todo, porque um dia você está muito animada, um dia você chora muito, um dia você quer muito, um dia você não quer mais, e o seu cérebro está sem entender qual vai ser o próximo passo, e ele fica em estado ligado, alerta o tempo todo, te enchendo de cortisol, te enchendo de estresse, de ansiedade. E claro, você fica muito ansiosa. Então a persistência e a constância vão evitando que você permita ficar nesse lugar ansioso. A constância vai te tirando dessa ansiedade. Por quê? Porque tem previsibilidade. Seu cérebro vai entendendo o que está por vir. Porque não é essa montanha-russa. É algo constante, linear. É claro que tem os altos e baixos ali, mas não é algo muito gritante. Então um dia tá muito animada. No começo do dia, tá amando, tá servindo, tá validando, e uma cara feia já tá gritando, já tá xingando. Então, assim, tem uns picos muito elevados. E isso, naturalmente, faz com que você se sinta extremamente ansiosa. E não é isso que a gente deve buscar. Não é isso que a gente tem que querer pra nossa vida. É necessário foco e determinação. Então, tenha isso em mente. É isso que você precisa ter para vencer também a ansiedade. E além disso, muitas das vezes, a mulher ela acaba estando no processo de restauração com a motivação errada. E o que isso quer dizer?
Muitas vezes ela tem muita raiva. Nossa, quantas vezes eu já ouvi isso? Eu tenho muita raiva que meu marido me trocou por a fulana. Eu tenho muita raiva da fulana porque ela pegou meu marido. E eu quero me vingar da minha sogra. Eu quero isso, eu quero aquilo. E sentimentos ruins de ódio, de mágoa, de rancor, de raiva. E tudo isso vai fazendo com que essa mulher queira trazer o marido de volta para vencer essa luta, para provar para a sogra que ela consegue, ou para depois pisar na sogra, enfim, motivações completamente distorcidas do que de fato é o processo de restauração, do que de fato é o propósito de uma família. Então, se essa motivação está no seu coração, é óbvio que você vai ficar ansiosa, inquieta, se sentindo mal com isso. Não é essa a motivação que agrada a Deus. Não é essa a motivação que realmente fará suas intenções, suas orações serem atendidas. Você precisa se atentar para isso e ser muito sincera. Que sentimentos estão povoando seu coração hoje? Raiva, mágoa, ódio, rancor, vingança? Ou esperança, fé, gratidão, perseverança? O que habita seu coração hoje? O que pulsa no seu coração hoje? Seja muito sincera ao responder isso. Porque a motivação errada vai te levar para o caminho oposto do que você busca. Então você precisa de muita atenção. E além disso, muitas das vezes, quando a gente está com a motivação errada, a gente passa a fazer as coisas pela força do nosso braço. Então a gente coloca a fé em coisas, em pessoas que a gente não deveria pôr a fé. Então a gente acha que nós vamos trazer o marido de volta. A gente acha que é o terapeuta que vai fazer. A gente acha que é o padre, que é o pastor, que é o fulano, que é o beltrano, e não é. Quem faz não são pessoas, é o próprio Cristo. Se em algum momento você achar que foram as aulas e tudo mais, não foi. É claro que o que você aprende aqui te direciona a agir da maneira correta. Mas quem fez não foi a Larissa e nunca vai ser. E não foi você. Quem fez o milagre da restauração da sua família, da conversão do seu marido e a sua, foi Deus. O crédito é sempre todo dele. Então a sua fé tem que estar toda nele. Porque eu vou te decepcionar. O seu marido vai te decepcionar, os seus filhos vão te decepcionar, o padre, o pastor, o trabalho, o mundo, o médico, todo mundo, em um momento vai te decepcionar. Você vai se decepcionar. Você vai decepcionar todas essas pessoas também. O único que não irá é Deus. Então a sua fé tem que estar nele. Se a sua fé estiver em pessoas, em coisas, em amuletos, em crenças, em superstições, você vai quebrar a cara e você vai se machucar muito. Então sua fé tem que estar nele, sempre, sempre, em Deus e não nas coisas. É muito comum também a mulher colocar algumas superstições na cabeça. Eu tenho fé que até a data do meu aniversário de casamento tudo vai estar resolvido. Eu tenho fé que até tal coisa meu casamento vai estar resolvido. É claro que a fé e esse tipo de esperança é fundamental que você tenha, mas você tem que estar com fé nele. E se não acontecer até o aniversário de casamento, tudo bem. Por quê? Porque a sua fé não está pautada em uma data. Está pautada em uma pessoa, em um verbo que se fez carne, em um Salvador, em um Deus que se fez humano por mim e por você e morreu numa cruz. Sua fé tem que estar nele. Uma fé inabalável nele e não nas coisas. Então não deposita sua fé no lugar errado, porque você vai se frustrar e você vai ficar muito ansiosa com isso. Sua fé não deve estar em coisas. Sua crença não deve ser em pessoas. Deve ser em Deus, exclusivamente nele. Com certeza você já ouviu muitas pessoas falando assim: se eu trabalhar muito eu vou ficar rica. Se eu fizer tal coisa eu vou conseguir tal coisa. Isso é muito comum, só que não é bem assim, né? Quantas pessoas trabalham muito, estão longe de ficarem ricas? Por inúmeras razões, claro. Mas uma coisa não é diretamente proporcional à outra. Assim como nem todo mundo que luta pela restauração do casamento consegue. Por quê? Porque desiste antes? Porque não tem fé? Porque não faz da forma que deveria fazer? Então a sua fé não pode estar no processo. Sua fé tem que estar em Deus, necessariamente em Deus. E não no lugar errado, porque senão você vai se frustrar. Você vai chatear. E o ponto é justamente esse, você entender essa questão e nunca depositar sua fé em alguém que não seja o próprio Cristo. Em nada, em relação a nada, não só ao casamento. Você trabalhar muito não é significado de riqueza. Você se esforçar muito para que você eduque seus filhos não é uma garantia que esses filhos serão boas pessoas, por mais que a gente busque e tente isso e eduque. Muitas das vezes alguma coisa foge do trilho.
e você tem que confiar que você fez da melhor forma e você tem que confiar nele, apenas nele. Isso vai te dar paz. Isso não vai te gerar ansiedade. Além disso, você já parou para pensar que o agora é a única certeza que nós temos? É o único momento que realmente toca a eternidade? É o momento que realmente nós podemos agir? Porque o passado a gente não consegue mais corrigir, não consegue voltar, não consegue alterar. O futuro a gente não sabe nem se vai chegar. O que nós temos é o presente. É esse milésimo de segundo agora que nós estamos vivendo agora. E o que você pode alterar é esse agora. Nem passado, nem futuro. Esse momento, esse hoje, esse instante. E quando você realmente compreende isso, quando você se instala nessa realidade, você consegue se libertar de um peso muito grande, que muitas vezes você carrega por um fardo do passado ou uma expectativa muito grande do futuro. Então você precisa se libertar desses dois possíveis fardos que você esteja carregando. Porque a única certeza e garantia que você tem é o agora. É o que você pode fazer hoje, sem carregar excesso de bagagem que venha da sua vida que já passou, do seu passado, das experiências que você já teve, sem carregar as expectativas do futuro. O momento que você tem é agora. Se liberta desses pesos todos que estão fazendo você ficar exausta nessa caminhada. Viva hoje como se fosse o último instante. Serve hoje, diz que ama hoje, faz o que está ao seu alcance hoje, porque essa é a sua única garantia, essa é a única certeza, a única realidade concreta diante dos seus olhos que você tem. Então você consegue se livrar, se ver livre da ansiedade quando você se instala na realidade, quando você se instala no presente, quando você sai do momento imaginativo e volta para o momento real constante. Então, psicologicamente falando, é quando a gente sai do estado inconsciente e vem para o estado racional da coisa. Então, muitas das vezes a gente fica pensando em bilhões de possibilidades. E se ele tá me traindo? E se ele não voltar? E se acontecer tal coisa? Quanto tempo isso aqui vai demorar? Enfim, são inúmeras possibilidades que você vai passando na sua cabeça. E são todas as respostas para essas perguntas, são quase sempre imaginativas e não respostas concretas. E a imaginação é como se fosse um balão. Ele vai inchando, ele vai inchando, ele vai inflando e crescendo e aumentando. E você vai subindo, cada vez mais distante da realidade, mais distante do chão, e você vai subindo. E o céu é o limite, cada vez mais ansiosa, cada vez mais distante da realidade que realmente você está plantada, a realidade que você está vivendo. Então é isso que essa aula de hoje quer propor para você, ensinar você a fazer, se instalar na realidade, porque você só vence a ansiedade quando você está plenamente fincada com os pés no chão, instalada na realidade que está diante dos seus olhos. Seja essa uma realidade boa ou ruim, ela é realidade, a realidade é soberana. Independentemente se eu quero enfrentar ou não, independentemente se eu gosto ou não, se eu concordo ou não, se eu estou de acordo ou não, a realidade simplesmente é. E para vencer a ansiedade, eu preciso me instalar na realidade. Eu preciso sair desse estado inconsciente imaginativo e voltar para o estado de inteligência, de razão da minha existência. Porque se a inteligência não consegue acessar as respostas que você está buscando, a imaginação vem e completa isso. É um movimento automático do nosso ser, do nosso cérebro. Então você precisa do lado racional sempre ligado ali, disposto para que você consiga não viver no estado ansioso. E voando nesse balão que vai sempre se enchendo com uma pergunta nova, com uma suposição nova, com uma imaginação nova. Exemplo de tudo isso na prática. Então seu marido demorou para chegar em casa. Então geralmente ele chega às 6h30 do trabalho. E já é 8 horas da noite e ele não chegou. E você liga e o celular tá desligado, enfim, você não consegue falar com ele. E você já imagina alguns cenários. Que ele sofreu um acidente, que ele foi sequestrado, que ele foi assaltado, que ele tá te traindo, que ele desligou o celular de propósito, inúmeras situações. E aí nenhuma delas você tem resposta, porque você não sabe o que aconteceu e você não consegue falar com ele. E quando seu marido abre a porta e chega em casa, ele fala assim: nossa amor, fiquei preso no trânsito, saí mais tarde do trabalho por causa de uma reunião, peguei o engarrafamento, o celular acabou a bateria. A realidade é essa. Só que você imaginou inúmeras possibilidades. E isso tudo, essas opções todas, te fez ficarem muito agitada.
muito ansiosa, imaginando bilhões de desfechos possíveis e nenhum deles era real. Então é isso que você tem que buscar, essa realidade da coisa. E se você não sabe essa resposta para essas perguntas, isso não é um problema para você. Mas calma, vou explicar melhor nos exercícios que a gente vai fazer. Então, retomando, recapitulando, a realidade é sempre soberana. E a realidade, a inteligência, o racional não pode perder para sua imaginação. Você precisa voltar, se instalar na realidade. Você precisa sair desse contemplativo, desse imaginativo, desses e se's, né? E se ele tá me traindo? E se ele não voltar? E se demorar muito? Essas perguntas que não têm resposta e fazem você ficar extremamente ansiosa. Então, além do sono, do exercício físico, da boa alimentação, da virtude da ordem, desses pontos todos, quando você estiver muito ansiosa, quando você estiver se perdendo nos seus pensamentos, quando você vê sua mão suando, quando você vê seu coração apertado, aquele nó no estômago, você precisa aterrar, colocar seus pés no chão e vencer essa crise. É claro que, vamos fazer um disclaimer aqui, se você está num estado tão ansioso que está afetando a sua saúde a ponto de você não conseguir dormir, de você ter crises constantes de ansiedade e tudo mais, é necessário uma avaliação psicológica ou muitas das vezes passar por um médico que vai fazer uma avaliação, vai dar um calmante, vai receitar algum remédio. Então, essas técnicas que eu vou ensinar para você aqui agora, elas conseguem lidar bem com crises iniciais a médias. Se for algo grave, muitas das vezes precisa de terapia intensa e de algum uso de medicamento. Então, em momentos de crise, você consegue usar esses exercícios que eu vou passar no dia a dia. Vou te passar vários para você não enjoar e ter várias opções para conseguir ir fazendo. Mas se atenta a isso. Não vai deixando essa ansiedade não curada e fazendo parte da sua vida. Porque a depressão são crises de ansiedade não curada. Então a pessoa passa por inúmeros momentos ansiosos que não tem cura, que não tem tratamento, que não é resolvido e isso resulta num quadro depressivo. Por isso que é muito sério. Ansiedade é sério, a gente precisa cuidar delas. Então eu vou te passar essas técnicas aqui, que uso muito em consultório, para você conseguir lidar com essas questões no seu dia a dia. Então, retomando o que eu vinha falando sobre esses pensamentos todos do e se ele vai voltar, e se vai dar certo, será que ele tá com outra, será que ele ainda me ama, o que eu faço, essas perguntas todas que vão alimentando sua imaginação e você não tem respostas para ela. É necessário que você traga o monstro, vamos dizer assim, para a vida real. Então você precisa sair do estado imaginativo e voltar para o estado real. Como que você faz isso? Ativando o seu lado lógico, o seu lado racional, que se chama córtex pré-frontal. Um negocinho que fica aqui, ó, no centro da nossa testa. Então, para isso, escrever funciona muito bem. Por isso que na primeira aula eu recomendei que você tivesse um caderno, que você fosse anotando todos os insights, todos os exercícios, as dúvidas, as suas evoluções aqui da nossa comunidade, de todas as aulas. Por quê? Escrever é muito terapêutico, faz você estar com o seu lado racional muito ativo e é fundamental que você faça isso nesse momento. Porque a restauração de um casamento por si só é algo muito ansioso. A gente não conta os dias, né, para o marido estar de volta, para o casamento ser gostoso e feliz de novo. Então, por si só já é ansioso. Então, você precisa cuidar dessa questão para a ansiedade não ser um grande adversário contra quem você deseja e precisa lutar. Então, vamos lá. Para a técnica, é preciso escrever. Então, você vai colocar no papel todos esses seus e se's, essas perguntas, esses seus achismos, como por exemplo, será que meu marido está me traindo? Ponto de interrogação. Se a resposta for não sei, você não tem um problema. Você tem uma suposição, você tem uma hipótese e ela pode ser verdadeira ou não. Logo, neste momento, enquanto a gente não tem certeza, ela ainda não é um problema para você. Se a resposta da sua pergunta é não sei, não é um problema, é uma suposição. E a gente não pode pautar a nossa vida em suposições. A gente tem que pautar a nossa vida na realidade, porque a realidade é soberana, sempre soberana. Se a resposta é não sei, não é um problema. Você não vai gastar sua energia com isso. Se a pergunta for no sentido assim, o que Deus espera de mim? O que mais eu devo aprender diante dessa situação? Perguntas que te levem a um estado mais transcendente, mais contemplativo mesmo, que não vai ter resposta
resposta, muitas das vezes, respostas diretas, né, melhor dizendo, a resposta para essas perguntas é a fé, é acreditar sem ver, né, que é a essência pura da fé. Então, essas perguntas que estão rondando aí, fazendo você ficar muito ansiosa, elas têm que ser transferidas para um papel, escritas, e aí você vai fazer essa análise. Coloca. E se ele não voltar? Você tem resposta para isso? Não. Quando ele vai voltar? Não sei. Quanto tempo mais eu vou ficar nesse processo? Não sei. Se a resposta é não sei, não é um problema que você consegue lidar nesse momento. Então, passa a não ser mais um problema. Lembra a aula que eu falo sobre tirar o mas e não ver problema em tudo? Que o exercício é justamente ter critério para definir o que é problema ou não? Aqui está mais um dos seus critérios. Se a resposta é não sei, não é um problema. Por quê? Porque não vai ter resposta. Se não tem resposta, você não consegue resolver. Porque a resposta é não sei. Percebe que é puramente lógica? E aí, você vai estar se perguntando, tá, a resposta eu não sei, o que eu faço? Porque eu tô ansiosa do mesmo jeito, não resolveu nada. Então aqui estão os exercícios práticos para o seu dia a dia, para depois que você encontrou a resposta para as suas perguntas, as suas suposições, as suas imaginações, que estão aqui, ó, como um pássaro, assim, rondando, querendo fazer um ninho em você. Essas perguntas vão ser tiradas daqui, vão ser colocadas no papel. Tem resposta para sua pergunta? Tem. Ah, meu marido está me traindo. Isso é um problema. Então, como que a gente vai resolver isso? A gente vai resolver isso com oração, a gente vai resolver isso corrigindo os erros que fizeram vocês se separarem, você vai fazer isso assistindo às aulas aqui, se dedicando, fazendo o que tem que ser feito, você vai resolver isso com muita fé, com muita persistência, com muita oração. Então você sabe o que você precisa fazer. Logo, você tem um plano concreto, uma realidade a ser trabalhada. Se a resposta é não sei, não é um problema. E aí você cai nesses próximos exercícios para você conseguir digerir toda essa ansiedade e conseguir ter mais tranquilidade para lidar com o não sei. Porque muitas das vezes gera, né, um desconforto. Não sei quando ele vai voltar. Tá, e aí? E aí que tem algumas opções aqui para você fazer. E aí eu quero que você entenda o porquê que isso aqui funciona. Então, quando a gente está num estado ansioso, nós precisamos, para sair dele, hiperestimular os nossos sentidos. O que é isso? Então, nós temos os sentidos lá. Visão, tato, audição, paladar, olfato e tudo mais. Quando a gente ativa esses sentidos, ou esses sentidos no plural, a gente sai de um estado que a gente tá no automático, no modo avião, assim, e a gente vem e fica em estado de alerta. Então, sabe aquela cena clássica de filme? Tem geralmente é uma menininha muito histérica, assim, porque ou ela tá com muito medo, ou o namorado terminou com ela e ela tá histérica e ela não consegue reagir, e ela começa a fazer um monte de bobeira. Aí vem uma outra amiga dela, dá um tapa na cabeça, dá um tapa no rosto dela ali, e ela acorda e toma um susto e fala assim, entendi. E aí ela vai e faz o que tem que fazer. Sabe essa cena clássica de filme? Esses exercícios é como se fossem esse tapa. É como se fosse esse reset no seu cérebro, assim, esse reiniciar, para você conseguir realmente sair desse modo automático e voltar à realidade. É isso que a gente faz quando a gente hiperestimula um dos sentidos. Então, o primeiro e mais clássico deles é o exercício de 5 cores e 5 sons, que você pode fazer onde você estiver, não precisa de absolutamente nada. Então, no ambiente que você tá, você vai observar 5 cores e ouvir 5 sons. Então, exemplo, aqui onde eu tô vendo a cor vermelha, a cor branca, a cor cinza, a cor rosa e a cor preta. Eu tô ouvindo a minha voz, o ar-condicionado, o barulho de umas pessoas lá fora, o cachorro e o gato, um exemplo. 5 cores e 5 sons. Aí você vai novamente continuar observando e agora, ao invés de 5, vão ser 4. 4 cores e 4 sons. Pode repetir as cores. Então, preto, branco, azul e rosa. Sons. Minha voz, ar-condicionado, cachorro, gato. Agora você vai fazer com 3 cores e 3 sons. Preto, branco, cinza. Minha voz, cachorro, gato. 2 cores e 2 sons, 1 cor e 1 som. Podendo repetir sempre as cores e os sons. Quando você faz isso, testa aí agora. Para você sentir do que eu tô falando. Quando você faz isso, você se instala na realidade e você presta atenção em coisas que você sequer viu que estavam, onde você está presente. Isso é sair desse estado ansioso automático, que você não tem controle, que você só vai, como se fosse numa correnteza, e assumir a rédea ali, o controle de novo. E é isso que você precisa fazer.
fazer. Isso se chama exercício de aterramento, onde você realmente aterra, você coloca o pé no chão. Então, os 5 cores e 5 sons são um dos exemplos. Eu vou deixar aqui embaixo da aula um PDF bonitinho com esses exercícios ali prontinhos para você, se você quiser imprimir, baixar, enfim. Mas se não, vai escrevendo aí no seu caderninho para você ter todos eles anotados e você sempre, quando precisar e esquecer de algum, porque são várias opções, você voltar, dar uma folheada e ver qual que dá para ser feito nesse dia, tá bom? A outra opção é o house preto com água gelada. Sempre tenha um house preto na bolsa, pega e coloca água gelada. Aquilo vai dar um negócio no seu estômago ali que na mesma hora você já se instala na realidade. Você volta, sai do modo automático, porque gera um incômodo. Então você acorda, você reseta seu cérebro. Outra coisa bem famosa que está no auge assim, há um bom tempo são os óleos essenciais. Então é muito comum a pessoa falar, ai, óleo de lavanda, nossa, melhora muito a ansiedade. E não é que é o óleo de lavanda em si, é o ato de você cheirar alguma coisa, então você hiperestimulou o seu olfato. E isso faz você estar na realidade, isso faz você sentir aquilo, estar presente naquilo, sentir aquilo. E aí, naturalmente, a sua ansiedade vai sendo dissipada naquele momento. Então, o óleo essencial, então você passa na mão e cheira. Aquilo ali faz você estar presente naquele momento. Pode ser lavanda ou qualquer outra fragrância, mas a essência ali, o por trás do porquê que o óleo essencial funciona, é isso. É você hiperestimular de uma forma bem gostosa, inclusive, os sentidos. Outra técnica é a musculação. E aí eu sei que tem muita gente que, não gosta de academia, é muito chato isso e aquilo. Mas a musculação tem um efeito anti-ansioso que funciona muito. Então, pensa comigo, você tá lá na academia fazendo agachamento pesado, você tem que se concentrar na sua coluna, no glúteo, na perna, no movimento correto, depois colocar a barra aqui para não cair em cima de você, inúmeras questões que estão acontecendo ali ao mesmo tempo, que você tem que estar atenta. E isso faz com que você esteja naquele momento. Porque se você tá agachando lá com peso, coerente para sua força, tá gerando incômodo, você tá fazendo força e você tá pensando no boleto, são duas coisas que não funcionam. Naquele momento ali você não pensa em mais nada. Você só pensa na raiva que você tá ali fazendo força que tá doendo e sentindo aquele momento, concentrada naquilo. Por isso que musculação melhora muito a ansiedade. E é por isso que você deve buscar fazer exercício. Caminhada também. Então você vai vendo novas coisas, você vai sentindo o rosto, vendo pessoas, você vai andando e vendo e sentindo novas coisas, pisando literalmente no chão. Aquilo vai se instalando naquela realidade que você está vendo. Vai melhorando também a ansiedade. E são esses exemplos e inúmeros outros de exercício, crossfit, enfim, que vão te ajudando, mas a musculação é um exemplo muito, muito bom que você pode colocar no seu dia a dia. Se não der, vai para caminhada. Se você gosta do crossfit, vai para o crossfit, mas faça esses exercícios de intensidade que requer que você esteja presente naquele instante. Outro exercício é tirar os sapatos, ficar descalço e tentar empurrar o chão para baixo assim. Então, esse movimento de força que você aplica com os pés descalços, sentindo o chão, principalmente se você tiver a possibilidade de fazer isso em um chão bem gelado, assim, no piso frio mesmo, ou também na terra, para você sentir na grama, assim, algo que seja uma textura mais diferente e você empurrar o chão, você sentir, ver seus dedos mexendo, fazendo força ali. Aquilo instala você naquele momento, porque você se concentra naquilo. Outra variação também desse exercício é você conseguir ou tentar pegar algum objeto que esteja no chão com os dedos dos pés. Aquilo ali vai fazendo com que você se esforce, que você se dedique, que você coloque sua atenção naquilo. Isso vai tirando você do estado ansioso, imaginativo, que você está pensando em muitas coisas que estão rondando a sua mente ali. Então, essas duas variações, tanto empurrar o chão para baixo, quanto tentar pegar algum objeto com os dedos dos pés, ajuda e muito você vencer essa crise, esse momento ansioso que você esteja passando. Esse outro método aqui não é muito bacana, assim, confesso que eu detesto particularmente falando, mas ajuda muito, que é o banho gelado.
Então, por não ser nem um pouco gostoso, nem um pouco confortável, quando você entra no chuveiro gelado, aquilo faz com que você sinta, com que você esteja presente naquele momento e aquilo te instala na realidade de uma forma que, olha, precisa de vários exercícios para ter o mesmo efeito ali, porque o banho gelado, ele faz você sentir cada pingo que tá caindo em você. Então funciona muito bem, instala você no momento presente, né? E para concluir, outra coisa que ajuda muito é você regular a sua respiração. Então, muitas das vezes, quando a gente está em um momento ansioso, nós respiramos de forma errada, de forma ofegante, a gente nem percebe que a gente está respirando, né? Então, você ter uma respiração intencional para acalmar aí esses ânimos, para você ficar mais calma, mais relaxada, é fundamental e vai te ajudar muito. Então, eu trouxe um tipo aqui de respiração diafragmática, mas existem inúmeras outras. Se você não gostar, você pode dar um Google ali, respiração, ver algum vídeo no YouTube também que possa te inspirar, enfim, tem muitas opções, né? Mas uma que eu gosto muito é essa aqui. Então você vai se sentar em uma posição confortável, você vai colocar as mãos sobre a barriga. Então você vai inspirar pelo nariz contando de 1 a 4, segura por 2 segundos essa inspiração e solta o ar pela boca contando de 1 a 6. Então vamos lá, vai fazendo aí comigo. Inspira até 4, segura 2 segundos e solta o ar até 6. E vai repetindo até você sentir, até seus batimentos vão ficando mais baixos, a pressão vai diminuindo, você vai ficando mais calma, mais tranquila. Então esses exercícios você percebeu, tem vários tipos que vão ajudando você se instalar na realidade, você estar presente nessa realidade, e isso vai gerando em você uma vitória diante da ansiedade, vai te fazendo mais calma, mais consciente, mais tranquila, fazendo com que você consiga lidar melhor com as suas emoções, com o descontrole emocional, que é algo principalmente que nesse momento você deve vencer. Então esses exercícios você pode repetir ao longo das semanas, você pode variar, por isso que eu te dei várias opções, para que você consiga de forma constante ir lidando melhor com a ansiedade. São exercícios simples até, que não precisa de muita coisa para você conseguir fazer, e é por isso que tem que ser constante, para que você vá domando esses sentimentos ansiosos que vão gerando em você nesse momento. Use e abuse dessas técnicas, saiba que irá te ajudar muito, e o meu desejo é que você vença a ansiedade de uma vez por toda, você tenha controle sobre as suas emoções, e eu te vejo na próxima aula.